Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Eu sou Iuna e hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e que é de extrema importância para famílias que estão passando por processos de separação: a mediação familiar nas disputas de guarda compartilhada. Para conversar sobre esse assunto, recebemos aqui Márcia Alves, que é mediadora familiar, especialista em conduzir diálogos, facilitar acordos e ajudar famílias a encontrarem caminhos mais saudáveis para enfrentar os desafios de uma separação. Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Iuna. É sempre muito importante poder informar e orientar as pessoas sobre esses processos. Perfeito, então vamos começar. Márcia, para quem está nos ouvindo, talvez não esteja tão claro, então eu te pergunto: como a mediação se diferencia de outros métodos autocompositivos, especialmente no contexto das disputas de guarda compartilhada? A mediação convida para o diálogo, para a busca de um possível consenso entre os pais. Lembrando que, para uma guarda compartilhada funcionar, é essencial que haja comunicação entre os genitores, além de combinados claros que respeitem tanto a rotina da criança quanto as funções parentais, de pai e mãe. A mediação cria esse espaço seguro e conduzido tecnicamente para que esse diálogo aconteça. Excelente esclarecimento. E dentro desse processo surge uma dúvida muito comum: qual é exatamente o papel do mediador enquanto terceiro imparcial na facilitação de acordos entre os genitores? O papel do mediador está muito bem definido no artigo 10 da Lei de Mediação, 13.140 de 2015. O mediador é um terceiro imparcial, sem poder decisório, que auxilia e estimula as partes a identificarem ou desenvolverem soluções consensuais para a controvérsia. Através de técnicas específicas, o mediador facilita a comunicação, dá voz aos participantes, acolhe suas falas e ajuda a transformar posições em interesses reais. Sabemos que uma separação, especialmente quando envolve filhos, é um momento muito delicado e pode gerar muitos conflitos. Por isso te pergunto: como a mediação contribui para a redução da escalada do conflito e para o restabelecimento da comunicação entre os ex-cônjuges? O procedimento de mediação é estruturado justamente para isso. Ele cria um ambiente de escuta, onde, com técnicas como escuta ativa, resumo, perguntas abertas e sessões individuais quando necessário, os participantes conseguem se expressar. Com isso, saem de posições cristalizadas, geralmente cheias de mágoas, rancores e frustrações, e começam a olhar para os interesses reais. Isso ajuda muito a restabelecer uma comunicação mais respeitosa e funcional. E quando falamos de separação, é impossível não considerar os aspectos emocionais envolvidos. Então, Márcia, nos conte como essas emoções impactam o processo de mediação e quais estratégias você utiliza para lidar com esses desafios emocionais? Sem dúvida, os aspectos emocionais interferem profundamente. As pessoas chegam carregando feridas emocionais, posicionamentos rígidos e muitos sentimentos não elaborados. O mediador precisa atuar de forma empática, com escuta ativa, aplicando técnicas como resumo, verificação, perguntas abertas e, quando necessário, sessões individuais, sempre respeitando os princípios que regem a mediação, como a imparcialidade, a isonomia, a oralidade, a informalidade, a busca pelo consenso, a confidencialidade, a boa-fé e, principalmente, a decisão informada, que garante que os participantes estejam cientes de tudo que está sendo construído. E claro, quando falamos em guarda, estamos falando diretamente sobre o bem-estar das crianças. Por isso, eu gostaria que você explicasse quais práticas são recomendadas para assegurar que o princípio do melhor interesse da criança seja realmente levado em consideração
durante a mediação? O melhor interesse da criança deve ser o norte de todo o processo. Isso significa garantir que a decisão dos pais proporcione um ambiente saudável, com manutenção das funções parentais. É sempre fundamental que os pais compreendam que, embora a conjugalidade tenha terminado, a parentalidade é para a vida toda. O mediador deve conduzir a escuta dos genitores de forma qualificada, cuidando para que a construção dos acordos respeite o desenvolvimento, a rotina e as necessidades da criança. Inclusive, falando das crianças, surge uma questão muito importante. Em que situações a escuta qualificada da criança é recomendada durante o processo de mediação e como esse procedimento deve ser conduzido de forma ética e técnica? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê essa possibilidade, especialmente a partir dos 12 anos, desde que haja maturidade suficiente para expressar suas opiniões. A escuta precisa ser conduzida com muito cuidado, considerando a capacidade cognitiva e emocional da criança, com uma abordagem ética, sensível e acolhedora. Mas é importante lembrar que isso só acontece se houver o consentimento dos responsáveis e quando for avaliado que essa escuta contribui para o melhor interesse da criança. Perfeito. E agora entrando um pouco na parte jurídica, uma dúvida muito comum entre as famílias é: a mediação familiar em casos de guarda compartilhada é obrigatória em alguma fase do processo judicial no Brasil? A mediação pode ser solicitada em qualquer momento, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. Ela não é obrigatória, mas é altamente recomendada, principalmente quando se percebe que é possível construir um diálogo. O artigo 20 da Lei de Mediação deixa claro que, ao final, o procedimento gera um termo, seja com acordo ou sem, e esse documento pode ser homologado judicialmente, ganhando força de título executivo judicial. Aproveitando esse gancho, gostaria que você esclarecesse também: quais são os requisitos legais para que o termo de mediação tenha força executiva e possa ser homologado judicialmente? Agora, olhando para a prática, com sua vasta experiência, Márcia, nos conte quais são os principais fatores que contribuem para o sucesso ou para o insucesso da mediação em casos de disputa de guarda. O termo final de mediação, quando há acordo, já constitui um título executivo extrajudicial. Para ganhar força de título executivo judicial, ele precisa ser homologado pelo juiz. Isso garante mais segurança jurídica para as partes, além de assegurar que aquele acordo tem validade e pode ser exigido judicialmente, conforme previsto na Lei 13.140 de 2015 e no Código de Processo Civil. E por fim, um tema extremamente sensível, mas muito necessário de ser abordado. Como o mediador deve agir diante de situações em que há alegações de violência doméstica ou risco à integridade física ou psicológica de algum dos envolvidos? Na mediação, o sucesso não é necessariamente um acordo, mas sim o diálogo restabelecido entre as partes. Tudo depende da autodeterminação dos envolvidos. Claro, a capacitação técnica do mediador é essencial. O insucesso, por outro, Márcia, que conversa rica e necessária. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências e principalmente por trazer luz a um tema que impacta tantas famílias. quero agradecer muito por ter sido chamada para participar dessa experiência. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Foi incrível estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do nosso programa. Se você gostou, compartilhe, envie para quem possa se beneficiar dessas informações.